Olá, viva então, bem-vindos a mais uma edição da Bancada Litoral, a contar para esta segunda-feira, o dia 8 de junho, depois do regresso do campeonato da Primeira Liga. Vamos deixar isso mais para a frente. Para já connosco, como sempre, aqui em estúdio, e ele já esteve connosco esta manhã no programa Nova Manhã, mas agora na bancada, o João Couto, até porque há, João, novidades também do Varzim. Bom dia. Bom dia, não são muitas, mas eu diria que tudo isto é a conta-gotas, como aliás não nos admira nesta altura do campeonato, digamos assim, campeonato que não há, como tu sabes, da segunda liga. Portanto, só em julho é que se irá saber quando é que a época naturalmente irá começar. Isto porquê? Porque o Varzim, como eu disse, aos poucos vai assumindo compromissos com alguns jogadores, o último dos quais foi o Luís Pinheiro. É um jovem defesa de direito de 23 anos, que fez toda a formação no Benfica, esteve ainda nos sub-23 e, portanto, são dois homens para aquele lugar contratados. O primeiro tinha sido o Rui Silva, o Académico de Viseu, e agora o Luís Pinheiro. Portanto, foi o último homem a se comprometer com o Varzim. Fala-se aí em dois reforços vindos ainda do Canelas, mas isso é o diz-se, ou fala-se. Do Canelas são bons reforços. São bons reforços. Costumam ser gente de força. De força, mas também se for como aqueles que aqui há uns anos vieram do Barrosas, nós, enfim, temos que ver. Isto não, por vezes não nos podemos fiar em opiniões de quem quer que seja, nós também temos a nossa e, portanto, temos que ver. O que não quer dizer que não sejam jogadores válidos. Exatamente. Atenção. Ainda vamos ver o Macaco na jogada do Varzim. Não é isso, Rui. É que estes jogadores são agenciados pelo mesmo do Jorge, o Jorge Alfuso, que foi um dos bons jogadores, juntamente com Lumeca e Ruiz, portanto, que todos nós conhecemos, que na última época deram cartas. Não é por aí. Portanto, temos que ver os jogadores e, efetivamente, eles são bons elementos, são bons reforços. Mas tudo isto, nesta altura, sem vermos, são todos bons. Exatamente. Depois de analisarmos. Há muitos talentos escondidos nas pequenas equipas, não é? E assim é que eles podem surgir para o futebol nacional. Há muito talento por descobrir, como tu disseste e bem, mas isto diz respeito a muito trabalhinho. Eu não diria só de empresários, porque para o empresário o jogador é sempre bom, interessa de vender, claro. Interessa fazer negócios, são sempre bons. Mas há sempre valores por aí, até no Interfreguesias há valores. Claro, eu às vezes fico surpreso quando ouço determinadas coisas sobre determinados jogadores, porque eu não sei, portanto não vale a pena, eu já percebi, eu sei que é vender o seu peixe, o empresário quer vender o seu jogador, e portanto muitas das vezes nós percebemos tudo isso e estas coisas não são bem assim, têm que ser analisadas por gente do futebol. Isto faz-me lembrar, deixa-me recuar de uns anos valentes atrás. O Jorge Araújo, quando era treinador do Porto, de basquetebol, nunca mais ouvi falar dele, que era um gentleman. Na altura o Porto dominava, naquelas épocas em que ele foi treinador, dominava o panorama do basquete nacional. Em algumas épocas também, mas depois, pronto. Sempre que o Porto queria contratar um jogador norte-americano, ele pedia o vídeo do jogador, portanto, para poder ver, analisar vários jogos. Depois outros clubes seguiram tudo isso, esses princípios, como agora no futebol, por aí fora. Não é? Eu mando o vídeo do jogador tal, tu analisa, vê, tal. E ele só contratava, Jorge Araújo só contratava, de facto, depois de ver, efetivamente... Que era capaz cada jogador. Claro, para não ir aos Estados Unidos de propósito para ver este, ver aquele. Os meios também eram outros. Claro. Esta história tem uns anos valentes. Portanto, o jogador era contratado só com o aval do treinador. Não há cá, como hoje no futebol, que os jogadores são emprestados, são impostos, em que os presidentes, muitos deles, ou joga ou então as coisas complicam. São contratados para jogar independentemente do valor ou não, e tem que fazer X jogos e por aí fora para atingir objetivos, porque está nas cláusulas dos contratos e por aí ver. Isso era uma outra conversa. Relativamente ao Varzim, portanto, esta é a quarta contratação, depois do Ricardo Nunes, o guarda-redes, o Rui Silva, como já falamos, e aqui o Diarra. Portanto, nesta altura estamos com 4 elementos, digamos, com o preto no branco, o compromisso com o Varzim. Varzim, que tem uma Assembleia Geral marcada para o dia 27 de junho, que é um sábado, quase vésperas de São Pedro, 5 horas no estádio, com 2 pontos da ordem de trabalhos. Primeiro,
tem a ver com as cotizações, portanto, que é a fixação dos montantes das cotizações para as várias categorias e classe dos associados para a época que se avizinha, e eu cheiro-me ao aumento de cotas, que é aquela cota mensal, o associado paga a cota mensal, e cheira-me que às tantas vão retirar o bilhete suplementar, como sabes, para o sócio, para ver os jogos, tinha sempre que adquirir um bilhete suplementar. Há quem defenda essa tese de que é preferível aumentar mais 2 euros, 3 euros, já estou a falar assim, embora para muitos é muito dinheiro, para outros é pouco, mas pronto, mas isso, cada um é que sabe da sua carteira. Está-me a cheirar que às tantas vão eliminar esse bilhete suplementar, aumentando a cota mensal. Não está mal, a medida não é má. Agora vamos ver se o clube ganha de uma maneira ou ganha da outra. Isso realmente vai ser... Ou se compensa ou não compensa, etc, etc. Isto porquê também? Porque, como sabes, o sócio nos últimos 3 meses, o sócio que já pagou a sua cota até ao final da época, deixou de ver, não diria 10 jogos, mas diria 5 jogos das 10 jornadas, 5 seriam em casa, deixou de ver, e nesta altura digamos que há algum prejuízo relativamente ao associado, mas isso temos pena. Como eu costumo dizer, a vida é mais importante que tudo. A vida está à frente de tudo e mais alguma coisa. Depois, as coisas vêm por acréscimo. Mais ainda? E meia hora para discutir assuntos. Um deles poderá ser este, poderá ser a próxima época, enfim, o estádio como é que está, se o estádio já foi vistoriado, digo eu, são questões que podem ser levantadas na altura pela DGS, se estamos prontos, se a competição começar amanhã, se o estádio está pronto, não está, e por aí fora, quando vai começar a época, quando não vai, quem são os outros elementos com que o Varzim conta, em termos de equipa técnica, portanto, se há qualquer alteração, portanto, será digamos que, a auscultação de uma chamada de uma informação, digamos, à Assembleia Geral, é sempre uma informação para o associado, para saber o que é que se passa na vida do clube. Ou uma hora boa, 5 da tarde, de facto é uma hora boa, eu não sei, dentro do estádio eu não sei ainda qual é o local, mas... E terá que ter uma boa... Eu não sei, mas eu acho que não há necessidade de ir para cima da relva com as cadeiras para haver uma Assembleia Geral. Penso eu, mas como já falamos aqui na última vez, na bancada norte, por baixo da bancada norte, onde se situa o museu do clube, penso que é aí um bom local para se poder fazer uma boa Assembleia Geral, sempre com as normas e o distanciamento que é exigido para este tipo de situações, que são normas que nós não nos podemos esquecer. Embora haja gente que parece que já passou, não passou nada. Não passou nada porque estamos a ver o que está a acontecer lá para baixo e, portanto, nós não queremos embora alguém nos tenha chamado nomes aqui há uns tempos, não é? O povo do Norte, ser velho, malcriado, envelhecido e por aí fora, e afinal estamos a ver que as coisas afinal estão a passar lá para baixo. Enfim, e não queremos entrar por aí. E não queremos entrar por aí. Muito bem, entretanto, já repararam também que já recomeçou o futebol na Primeira Liga, a Segunda Liga foi mesmo interrompida, mas na Primeira Liga, com muitas tropeções, erros de guarda-redes, e os primeiros 7 da tabela não ganharam nos primeiros jogos deste arranque, ou rearranque, como quiser, do campeonato. João, analisando assim muito rapidamente esta Primeira Liga, foram deslizes a mais, eu diria. Tu falaste dos 7, se calhar há mais. Não, eu retifico de que o Famalicão, que está em 5º lugar, ganhou ao Porto. Os outros 2 a seguir é que não ganharam. Pois, provavelmente. Portanto, dentro dos primeiros 7, só o Famalicão é que ganhou. Só o Famalicão é que Pronto, o resto... ninguém ganhou. Abaixo do Famalicão foi o Vitória de Setúbal, o Vitória de Guimarães, perdão, que empatou com o Sporting, e a seguir o Rio Ave, que ontem perdeu em casa para fecho desta... jornada 25, perdeu em casa com o Passos de Ferreira. Portanto, isto foi um recomeço deste, eu chamo-lhe um campeonato da Europa, porque há jogos todos os dias. Verdade. Mas é um campeonato português. Foi atribulado, digamos. Foi assim um bocadinho atribulado, notou-se algumas deficiências em algumas equipas, falta de ritmo, mas isso também é próprio, é normal, falhas de guarda-redes, algumas delas incríveis, do Porto, do Guimarães, o do Rio Ave já deu o benefício da dúvida, porque ontem estava muito vento, mas mesmo muito vento. O que é que se pode esperar agora? As surpresas é de facto a derrota do Porto, do Braga,
e as 2 derrotas caseiras do Rio Ave e do Boa Vista. Rui, campeonato até ao fim. Isto vai ser uma luta tremenda. O Benfica e Porto vai ser o gato e o rato. O Benfica que não aproveita o deslize do Porto, mas também já em épocas anteriores vimos o contrário, do Porto não aproveitar deslizes do Benfica. Portanto, tudo isto faz parte do futebol. É futebol. Futebol este, como eu costumo dizer, e olhando para aquele cenário e para os jogos, quando estou a ver um jogo de futebol, lembro-me sempre de tudo isto que eu digo. Olha, um jogo onde não há bilhetes. Não estou a ver público, portanto, sinal que não há bilhetes, não há público, pronto, mas todos nós percebemos isso. Ainda houve quem defendesse como é que um espetáculo musical tinha 2.000 pessoas. Tinha 2.000 pessoas e um estádio de futebol, é um bocadinho que é ao ar livre. Meu amigo, é um bocadinho diferente. Mas mesmo assim, o que fizeram no campo pequeno não está certo. Sim, também não está certo. É um mau exemplo. Também é um mau exemplo. É um mau exemplo. Para quem vinha sempre dizer que era preciso distanciamento social e não pensar nestas coisas. Não, é um mau exemplo. Está tudo interrompido e cancelado e adiado. É um mau exemplo. Olha, e nesse aspecto de mau exemplo, deixa-me só falar, e já que tudo isto vem a talho de foice, vivemos um período de pandemia. Isto é verdade. Não podemos... Olha, mas mau exemplo foi o que se passou com o autocarro do Benfica. Com o autocarro do Benfica, mau exemplo, o pintar das paredes, das casas, das portas dos jogadores, do treinador. Com os jogadores a viverem no Seixal e as famílias abandonadas, entre aspas, em casa. Enfim, é muito complicado, tudo isto é muito complicado, vai levar a que aumente de facto a segurança relativamente a essas... feito por benfiquistas para benfiquistas. Claro, é essas residências, mas deixa-me só dizer-te e de facto voltar atrás relativamente a quem se tem, durante a pandemia, quem se tem portado bem ou quem se tem portado mal. O bom exemplo tem vindo da Igreja, com Fátima, e depois com outros distanciamentos que tem havido, digamos que já antes tinha havido com a Páscoa. Com a Páscoa também, claro, e que não foi permitido, e pessoas que se arvoraram em cristãos, em não sei o quê, e depois temos, curiosamente, ainda hoje, e estamos a fazer este programa numa segunda-feira, 8 de junho, ainda hoje um jornal fazia, acho que foi jornal I, a diferenciação com 2 fotografias entre a manifestação do 1º de maio do Partido Comunista, da CGTP, que conseguiu pôr as pessoas todas a 2 metros umas das outras, essa é que é a verdade, e a manifestação que tivemos agora anti-racismo, em que as pessoas todos juntos, em cima uns dos outros, completamente errado. Mas foi apenas uma forma de chamarmos a atenção. Mas vem aí mais episódios com a praia. Pois bem. Se não houver distanciamento, vem aí mais episódios com a praia. E já temos agora no fim de semana o Santo António, depois o São João, o São Pedro, vamos ver como é que vamos de santo em santo até ao santo final, que é o São Pedro. Verdade. E entretanto, vamos lá saber outra coisa. O campeonato começa amanhã, com a 26ª jornada, portanto, escusado será dizer que há jogos todos os dias. Temos um Benfica com uma deslocação difícil até ao Portimonense e um Porto a receber o Marítimo. Portanto, primeiro joga ao Benfica, isto é na quarta-feira, e a seguir joga ao Porto. Vamos ver até que ponto isto tem influência no próprio jogador, embora haja clubes que evitam que o jogador, antes de entrar em campo, saiba como é que fica o adversário. Mas não se consegue, não se consegue, porque repara, hoje qualquer gesto é perceptível da pessoa perceber o que é que... E há redes sociais, há isso tudo, as pessoas estão em contacto. Claro. Os amigos tens telefone. Mas olha, Rui, eu acho que devia funcionar como fator motivador. Exatamente. Fator motivador, porque se há balneários que muitas das vezes eles entram, os jogadores, e veem fotografias e frases escritas para motivar, eu acho que isto também devia ser motivador. Olha, João, por falar em motivação, apesar de todos os episódios negros que o futebol português também vai tendo, porque tem, ainda este fim de semana com o autocarro do Benfica, há 2 anos com Alcochete, e vamos andando assim de caso em caso. O facto é que Portugal continua a ser bem visto lá fora e vamos ter aí à partida a Champions. Isso é bom, é motivador também para todos nós. Rui, tem a ver com vários fatores. Primeiro, o nosso bom comportamento. Segundo, é a nossa localização. E terceiro, foi o bom exemplo que demos em 2014, creio. 14 ou 16. Foi quando... Para além de termos uma pandemia mais ou menos controlada. Mais ou menos controlada, tomamos as medidas certas em devido tempo, não deixamos andar o barco como alguns países, e agora, portanto, e foi o que se viu.
mas ainda há uma decisão da própria UEFA no sentido de passar de Istambul, na Turquia, para Lisboa a realização desta final da Champions. Agora vamos ver também se efetivamente nós organizamos. E depois tem a ver com impostos. É uma coisa muito curiosa, tem a ver com impostos. Vamos ver se depois no estádio, se efetivamente for em Lisboa, no Estádio da Luz, se há o chamado distanciamento. Mas nesse aspecto a UEFA também, enfim, a coisa vai funcionar. É rígida, cumpre e faz seja cumprir. Com público, seja sem público. Mas pelo menos seria uma boa notícia, seria uma boa escolha. No fundo, o nosso país continua a ser escolhido porque, enfim, isto é um país à beira-mar plantado, como se costuma dizer, e naturalmente que a UEFA vê com bons olhos a realização destas finais. Enfim, olha, se efetivamente isto acontecer, em termos futebolísticos e em termos de grandes competições europeias, é chamada cereja em cima do bolo. Muito bem, João, não sei se tivesse a oportunidade de ver a entrevista que a Norte Litoral TV fez ao Bruno Alves este domingo de manhã. Já vi. Então, ele, entretanto, já foi para Itália, para o recomeço da Série A. Mas nessa entrevista o Bruno Alves dizia que é dos jogadores mais influentes na defesa em Itália, na Série A italiana, e que está ainda disponível para a seleção nacional. Ele tem ainda essa vontade. Achas que é difícil o Mr. Fernando Santos, como ele disse, chamar Bruno Alves à seleção? Não. Vê o exemplo do Ricardo Carvalho, também com 37, 38 anos, por aí. Era o mais veterano, hoje tem mais, que mesmo assim ainda conseguiu ser chamado. Portanto, se ele for chamado, é bom para ele, é bom para todos nós. Sinal que continua um polveiro ao serviço da seleção. Foi influente no Euro 2016, apesar de só ter feito um jogo, mas cumpriu, e portanto tudo isso seria muito bom. Seria o fechar de uma carreira brilhante, por onde passou por grandes clubes, e que hoje no Parma é um líder autêntico. Capitão, nós quando vemos alguns resumos procuramos ver onde é que está o Bruno e vemos de facto... E ninguém passa por ele. Claro, e o bom desempenho dele... Continua a marcar golos, continua a tratar daquele físico como se fosse um jovem de 15 anos. É verdade. Tem uma bela complexão física, é um poço de saúde e depois é boa pessoa. É um jovem, quando estamos com ele é sempre uma festa, é uma alegria de revivermos amigos, enfim, que já nos conhecemos há muitos anos, que o vimos nascer para o futebol e que hoje, eu diria que com 37 anos ou 38 anos... 36, creio que é 36. Pronto, por aí, continua a ser um jovem e boa pessoa e bom polveiro. E depois há uma coisa, é que no domingo de manhã estava vento, estava frio, estava nublado, estava nevoeiro, e o Bruno, aquele mar da Póvoa faz mesmo bem. Ele foi lá tomar banho, espera aí para a entrevista, espera um bocadinho, vou dar um mergulho, venho já, e pronto. E os ares da Póvoa dão força e motivação. E depois do banho, sabes o que é que ele leva no corpo? Para além das recordações que a Póvoa tem, etc. É o iodo. Exatamente. É o iodo que proporciona àquele corpo a cura de muitas coisas. Daí a nossa praia ser procurada há muitos e muitos anos, em termos medicinais, é procurada por gente que vem aí dos quatro cantos, estou a falar da Zona Norte, à Praia da Póvoa, à procura do iodo. O iodo é um bem que o nosso... Enfim, e depois não é só isso, é a água do mar, faz muito bem à pele. Há gente que não gosta, porque é fria uma vez só se molha uma vez. Mas depois aquilo é retemperador e permite-nos, de facto, e dá saúde, como dizem os médicos, o iodo dá saúde. Ora, aí está. João, com saúde, esperemos estar aqui de hoje a 8 dias para mais uma edição da Bancada Litoral. Muito obrigado pela tua presença, uma boa semana, bons feriados. Boa semana, bons feriados. Haja saúde. Sim, exatamente, acima de tudo, haja saúde. Haja saúde. Grande abraço para si em casa e a Bancada Litoral volta de hoje a 8 dias.